Olá, meu nome é Rodrigo, sou acadêmico de Física, licenciatura da UFSM. Nessa série de vídeos, então, a gente começou a estudar grandezas físicas vetoriais, fizemos uma breve resumo, uma breve revisão sobre vetores. Agora a gente vai utilizar, então, os nossos conhecimentos de vetores para começar a estudar o lançamento horizontal. Lançamento horizontal, o que é, características e o princípio da independência dos movimentos simultâneos. É o que veremos nessa pequena videoaula. Então, nessa figura tirada do simulador do PhET, ela mostra basicamente o que seria esse lançamento horizontal, né? Então, o que é o lançamento horizontal? É quando um corpo é lançado horizontalmente a partir de uma certa altura no vácuo, descrevendo uma trajetória parabólica em relação à Terra. Aí, o porquê no vácuo, né? Nesse nível de estudo, ainda não temos as ferramentas para considerar a resistência do ar que cada objeto oferece. Contudo, no conteúdo de forças, teremos condições de considerar a resistência do ar. Então, basicamente, a gente ainda não vai chegar no nível ainda de considerar resistência, porque a gente ainda não estudou forças, simplificando, né? Então, no conteúdo de forças, a gente vai conseguir colocar as componentes de resistência, de atrito do solo, atrito do ar, enfim. O objetivo aqui é entendermos os princípios que regem tais movimentos. As características do lançamento horizontal é um movimento composto por uma componente vertical, queda livre, e uma componente horizontal, movimento uniforme quando no vácuo. Como a gente já havia comentado anteriormente, num movimento de duas dimensões, a gente desmembra esse movimento em componentes, nesse caso o componente horizontal e vertical, porque fica mais fácil da gente conseguir entender esse movimento. Então, lembrando daquela decomposição de vetores que a gente estudou na aula anterior, a gente pode ver então o vetor velocidade apontando na direção do projétil que foi lançado por esse canhão, né, imaginário aqui, e as componentes dele, a componente vertical e a componente horizontal. Seria o Vx e o Vy. A gente já viu na aula anterior que a decomposição de vetores é bem simples de fazer. A gente sabe também que essas componentes elas formam um triângulo retângulo e eu posso utilizar as identidades da matemática, o seno, o cosseno e o teorema de Pitágoras para conseguir identificar então a componente horizontal da velocidade e a componente vertical dessa velocidade do projétil. O princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu: se um móvel apresenta um movimento composto, que nesse caso o lançamento horizontal, né? Então um movimento de duas dimensões, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Isso aqui é importante por quê? Porque esse princípio basicamente sintetiza aquilo que a gente já comentou no estudo de vetores e agora no início do estudo de lançamento horizontal. A gente consegue desmembrar esse movimento composto em componentes e eu posso estudar separadamente cada componente. Contudo, uma componente não interfere em outra. Então, à medida que esse movimento ele vai adiante, ele não interfere na queda desse mesmo objeto. Então, cada componente desse movimento ela pode ser analisada separadamente, sem prejuízo para as demais, né? Então, uma não interfere na outra. O tempo de queda do objeto não vai interferir no deslocamento horizontal dele, por exemplo. Vamos entender isso aí um pouquinho melhor à frente agora. Nessa figura a gente vê uma figura de laboratório onde o cientista ele liberou duas bolinhas, uma com lançamento horizontal e uma com somente queda vertical. Pelas fotos tiradas a gente pode ver que as duas caem ao mesmo tempo no solo. Isso principalmente considerando o vácuo. Se a gente tiver resistência do ar,
gente vai ter pequenas diferenças. Como aqui a queda é pequena, mesmo com a resistência do ar, talvez não interfira tanto. Mas, como a gente já comentou anteriormente, vamos trabalhar no vácuo primeiro, para a gente não adicionar essa componente aí de resistência do ar. Então, simplificando, o tempo de queda das duas bolinhas é o mesmo com a componente horizontal da bolinha da direita. Então, é isso que a gente viu no princípio do Galileu. Uma componente não interfere na outra. Então, eu posso lançá-la para frente ou posso deixá-la cair. O tempo de queda vai ser o mesmo nas duas situações. Então, a gente vai utilizar uma simulação para observar isso melhor. Então, a simulação que se apresenta nas figuras também, a gente pode manipular algumas coisas. Então, aqui eu vou escolher, eu posso escolher o tipo de projeto que eu vou lançar. Tem coisas mais absurdas aqui, como um carro, um piano. Aqui basicamente é para você poder variar o tipo de peso que vai ser utilizado. Isso vai ser útil quando a gente começar a estudar forças. Então, vou manter o obus, vou manter a resistência do ar, tá vendo aqui, ó? Eu posso escolher ela, eu vou deixar ela fora. E aí vou disparar esse meu canhão, então. Esse basicamente é um movimento de lançamento horizontal. Novamente. Então, simplificando isso aí. O que seria no nosso dia a dia? Por exemplo, a gente deixar uma bolinha correr em cima da mesa e ela cair no chão. Então, ela vai cair com alguma velocidade na horizontal, ao mesmo tempo que ela vai fazer o movimento de queda livre. Ou, sem querer, a gente derrubou um copo de água em cima da mesa, essa água vai escorrer pela mesa e vai ser lançada horizontalmente. Então, ela vai ter uma componente horizontal e essa componente vertical de queda livre. Para finalizar, um pequeno vídeo que ilustra bem esse princípio de Galileu. No experimento a seguir, usaremos um dispositivo para lançamento horizontal e vertical, 2 bolinhas de ping-pong e uma banqueta. O dispositivo feito de madeira pode soltar uma bola de ping-pong em queda livre ao soltarmos o martelo de madeira. Ao mesmo tempo, pode-se lançar outra bola horizontalmente. Posicionando-se as 2 bolas e acionando o martelo, iremos lançar as 2 bolas simultaneamente. Podemos notar que elas caem praticamente juntas, ou seja, o intervalo de tempo de queda é o mesmo para ambas. Constata-se, portanto, que a força da gravidade age igualmente nas 2 bolas, ou seja, as 2 bolas caem com a mesma aceleração. Como são soltas da mesma altura e não possuem velocidade inicial na direção vertical, as 2 chegam juntas na mesa.